Então, galera, boa tarde aí. Como ele já falou aí, meu nome é Rafael Machado. A palestra que eu vou dar hoje é sobre backdoor em Wi-Fi Router Soho. E só para iniciar aqui, falando um pouco de mim, eu sou analista de segurança lá na Tempest, trabalho na equipe de Pentest, sou da célula de IoT e estou terminando de me formar em ciência da computação lá no Centro de Informática na Federal. Me formo no próximo período já. Então, falando um pouco de roteadores, roteadores são dispositivos embarcados, e justamente por serem embarcados, como qualquer outro dispositivo, eles realmente só têm uma funcionalidade, e devido a isso, eles normalmente têm um hardware muito específico. Ou seja, normalmente a memória é muito limitada só para o que eles realmente precisam ter para o seu funcionamento. Ao mesmo tempo, também tem chipsets variados de Wi-Fi, chipsets variados também de arquitetura de processador. Aqui são as ferramentas que a gente vai usar hoje no POC, que eu vou mostrar no vídeo. Do Linux, a gente vai usar o File, o DD, Strings, o Hexdump e o Chroot. E outras ferramentas de terceiros que a gente vai usar, que é o Beamwalk, Sashquash, para fazer a extração do file system, o Sashquash para fazer a descompressão do firmware do file system, que utiliza SquashFS. Nesse firmware específico que a gente vai fazer o unpacking. O Firmware Mod Kit, que é um conjunto de scripts que já faz esse processo para a gente de extração e build novamente. E o QEMU para emular os binários que a gente vai encontrar dentro do file system para a gente ver o que a gente pode utilizar nesse roteador. Vou falar um pouco sobre a compilação de artefatos maliciosos para colocar dentro do roteador. Normalmente, roteadores variam a arquitetura de processador deles entre MIPS, ARM, x86, varia de roteador para roteador. Então, é muito comum você ter uma arquitetura no seu computador que você vai compilar, diferente da arquitetura do roteador que você vai colocar o arquivo. Então, uma técnica feita normalmente é o cross-compiling, que você vai compilar na sua arquitetura um arquivo, um binário, para ser executado numa arquitetura diferente da sua. E aí, normalmente, tem duas maneiras básicas de fazer esse cross-compiling. A primeira é utilizando o QEMU System e emular um sistema da arquitetura-alvo no seu computador e utilizar o GCC daquela arquitetura-alvo. Por exemplo, se eu estou num computador que tem arquitetura x86, eu subo um QEMU System emulando um sistema MIPS, e dentro desse sistema MIPS eu vou e compilo o binário que eu vou querer usar no meu roteador, que também é MIPS. E a segunda opção seria usando uma toolchain ou um GCC da arquitetura-alvo que roda na minha arquitetura. Por exemplo, o GCC que vai transformar, que vai gerar um binário de MIPS, mas vai executar na minha arquitetura de x86, por exemplo. Outra coisa importante de citar quando você está compilando binários para roteadores são as flags estática ou dinâmica. E a diferença entre essas duas flags é que, numa compilação estática, todas as bibliotecas que aquele binário precisa para poder executar em tempo de execução, para poder rodar em tempo de execução, já vão estar acopladas junto com aquele binário. Então, normalmente, um binário que tem uma compilação estática é muito maior do que um binário de compilação dinâmica, justamente porque ele está com todas as bibliotecas necessárias acopladas a ele. Enquanto no dinâmico, em tempo de execução, é que ele vai atrás no file system das bibliotecas que ele precisa. Quando você está compilando um binário para um roteador, é necessário que você faça, normalmente, uma compilação estática. Porque, justamente como eu falei antes, como os roteadores têm memória muito limitada, provavelmente as bibliotecas que você vai precisar para o binário que você vai colocar lá dentro não vão estar presentes naquele roteador. Então, você fazendo a compilação estática, você garante que, em tempo de execução, quando ele fizer a chamada daquele binário que você está colocando, ele vai executar de fato e vai funcionar. Se você coloca dinâmica, é provável que não funcione, a não ser que você importe as libs que você precise e coloque lá na mão. A terceira coisa que eu também queria citar é o strip, que é uma técnica para reduzir o tamanho final do binário. O que o strip faz, em sumo, é ele remover do binário todas as informações que não são necessárias para a execução daquele binário. Então, cabeçalhos, headers,
coisas informacionais que estão presentes no binário, ele vai lá e remove para diminuir esse tamanho máximo do binário e economizar espaço. Primeiramente, isso aqui é o arquivo do firmware, esse primeiro zip aí, é o firmware que eu baixei diretamente do site do fabricante. Normalmente, os fabricantes disponibilizam o firmware no site deles, a TP-Link em específico sempre disponibiliza, justamente para facilitar a clientes poderem atualizar o firmware dos roteadores deles de forma mais fácil, sem precisar de assistência de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns fabricantes, alguns fornecedores que não disponibilizam esse firmware. Por exemplo, a GVT. A GVT não vai disponibilizar o firmware dela porque o firmware dela tem backdoors próprios dela para ela poder acessar o seu roteador para fazer testes de whatever, qualquer coisa. Então, ela disponibilizando esse firmware, se as pessoas pudessem analisar de forma tão fácil e simplória assim, através do site deles, poderia trazer problemas de segurança para os clientes deles. Mas a TP-Link, ela disponibiliza no site o firmware e foi por lá que eu consegui esse firmware. Caso você não consiga pelo site, você também pode ter acesso a esse firmware dumpando diretamente da memória do dispositivo, mas aí você tem que abrir ele e pegar diretamente da flash. O firmware que está lá é armazenado. Pode dar play. Aí eu vou zipar aqui o arquivo que eu baixei do site deles. Está aí nessa pasta agora. A marca do roteador é o MR3020, que eu esqueci de citar. Está aí dando um file no binário que a gente extraiu, para ter certeza que realmente é um binário, não está usando nenhum esquema de compressão a mais, para a gente não ter outro problema. E aqui está a primeira coisa que a gente vai fazer, tipo, dar um strings no binário para encontrar... Pausa aí rapidinho, por favor. Para a gente dar uma olhada nas informações, nas strings, que estão presentes nesse binário. Então, aqui de cara, a gente já vê o cabeçalho do header, a versão do firmware. Pode dar play, por favor. Se descer mais um pouquinho agora, a gente vai ver também informações sobre o bootloader do firmware que ele está utilizando, o U-Boot. Assim como outras informações aqui embaixo da imagem do U-Boot. Mas, a partir daí, a gente não coletou muita informação ainda sobre esse firmware. Então, o que a gente vai fazer agora é dar um hex dump para dar uma olhada melhor, né, nesse esquema do binário. Pronto, aqui o dump do binário. E a gente vê aquele texto do header que a gente viu no strings, onde ele está, na primeira tela lá, no primeiro padding. E a gente vê logo aqui embaixo, depois do primeiro padding, um asterisco. Esse asterisco significa que entre aquele primeiro cabeçalho, aquele primeiro bloco, e o próximo bloco, pausa aí, por favor, e esse próximo bloco, existem vários blocos que não têm nada de informação relevante. É justamente uma forma dele fazer um padding e separar as seções do binário que têm informações relevantes. Aí, entre seções que têm informações importantes, eles colocam vários que não têm nada. E aí, o hexdump, quando ele faz essa análise, ele já mostra para a gente que, a partir desse ponto até esse ponto, não tem nada relevante. Pode dar play. Agora, a gente vai usar o binwalk. E o binwalk, o que ele faz, ele vai fazer um parse por todo esse binário e vai escrever para a gente, pausa aí, por favor, vai escrever para a gente, em cada seção daquele binário, o que ele tem, de acordo com a assinatura do cabeçalho daquele binário. Então, pode dar play. A gente já vê aqui no primeiro bloco, tem o header, que com a versão e etc., como a gente tinha visto. Mais embaixo, a gente já vê que tem algumas informações do bootloader, e o boot e a versão, entre outras coisas. A gente já vê aqui também o offset do kernel, onde ele vai inicializar. E o que a gente quer está ali, o file system squash.fs, com a compressão squash.fs, nesse offset específico desse mal. Aí o que a gente vai fazer agora é extrair esse file system, que está presente nesse offset do binário, para a gente poder analisar o que tem dentro desse file system. Aí vai usar um DD, input file, o arquivo binário, output file vai ser o nosso fs.squash.fs aqui, o nome do arquivo, block size 1, por motivo de comodidade, e skip aquela quantidade ali de blocos, para a gente conseguir extrair só aquele bloco lá que contém o file system. Aí ele demora um pouquinho para fazer essa extração aí, porque ele tem que pular todos os blocos. Idealmente, esse block size era bom que ele fosse um múltiplo de mega, 1024, 2056.
e assim por diante, justamente por motivos de otimização da memória. Mas, por motivo de comodidade, eu coloquei block size 1 para a gente não ter que fazer cálculo aqui de quantos blocos vai precisar pular no offset lá. Aí ele terminou de extrair agora o file system, e ele está ali, fs.squashfs, que se a gente der um file, a gente já vai ver que ele é um file system com compressão squashfs, Little India. E agora a gente vai usar o sysquash para poder fazer essa descompressão do file system e ter a pasta com o nosso file system ali, squashfs-root. Pronto, esse aí é o file system do roteador, o que está em execução no momento que você liga o roteador, está tudo presente aqui, todos os scripts, os binários. Inclusive, ele usa o BusyBox, que é como se fosse uma toolchain de binários, digamos assim. É um conjunto de binários que... Pausa aí, rapidinho. É um conjunto de binários que facilita essa administração de bibliotecas necessárias e também o tamanho necessário para todos os binários. Ele reduz esse tamanho necessário para poder rodar tudo. E, pode dar play. Acessando aqui o /tc pswd, a gente já vê aqui também alguns usuários do roteador, root, 2 admin. Se a gente der um cat no shadow, a gente também já tem um hash correspondente a esses usuários, que se tivesse um serviço de telnet, por exemplo, nesse roteador executando, esse seria a senha, e se não tivesse desabilitado, a gente teria acesso a esse roteador usando essa senha. E aí agora a gente vai dar uma olhada na pasta dos scripts que são rodados na inicialização do sistema. A gente já pode ver o servidor HTTP, que ele inicializa no momento de que você liga o roteador, e uma chamada para o telnetd, que é um servidor de telnet, um serviço de telnet, mas ele tem essa condição de "-x", que no caso é se esse binário existir, execute esse serviço de telnet. Se a gente for lá, nessa pasta agora, que era /user/bin, que ele diz que estava o telnet, a gente vai observar que o telnetd não está aqui. Ou seja, eles removeram o binário para economizar espaço final quando eles montassem o hardware. E a gente não vai poder utilizar esse serviço para poder ter acesso ao roteador. Aqui, essa é a pasta web, tem algumas coisas JavaScript, mas não tem nada back-end. O controle do back-end... Pausa aí rapidinho, por favor. O controle de back-end todinho do servidor é feito diretamente no binário do HTTPD. E aí é um ponto importante para se focar depois em testes futuros, que é fazer a engenharia reversa desses binários. Aqui tem uma pasta que não tem nada, que é TMP, que só tem arquivos em tempo de execução, então a gente não pode ter uma análise melhor do que ele faz com essa pasta. Pode dar play de novo. E aí o que a gente vai fazer agora é usar o QEMU para testar os binários que estão presentes nesse roteador. Só por motivos de exemplo mesmo. Eu vou dar um chroot para poder... Pausa aí, por favor. Vou usar o chroot, por quê? Porque o chroot ele vai fazer um ambiente de sandbox no ponto, ou seja, no diretório que eu estou agora, por motivos de não compartilhar as bibliotecas do meu sistema com as bibliotecas que estão presentes dentro do file system dele. Se eu rodasse sem o chroot, era possível que, se ele não encontrasse alguma biblioteca aqui específica dentro do file system dele, ele fosse procurar no meu sistema. E como a arquitetura aqui dentro é MIPS e o meu sistema é x86, ia dar conflito de bibliotecas e poderia causar um crash, causar algum erro e algum problema, inclusive, no meu sistema. Por isso que a gente está utilizando o chroot, para poder fazer um sandbox dentro desse file system e ele só ter acesso às bibliotecas dentro desse file system. E aí, utilizando o QEMU, a gente vai rodar agora o BusyBox para ver todos os binários que estão presentes dentro desse file system, todos os binários que a gente pode utilizar dentro desse roteador. Pode dar play. E aí a gente já vê que dá um erro de execução do QEMU MIPS. Esse erro se dá... Deixa eu ver se eu dei o file. Pronto. Esse erro se dá... Pausa aí um pouquinho. Por esse motivo aqui, ó. O QEMU está linkado dinamicamente. Aquilo que eu falei para vocês na área de compilação. Como ele está compilado dinamicamente, em tempo de execução ele vai procurar as libs que ele precisa para executar, e como essas libs não estão presentes no file system do roteador, ele vai dar esse erro de execução e não vai funcionar. Pode dar play de novo. É bom ver aqui também que ele está com stripped, com a flag de stripped, também para otimizar esse espaço utilizado. Aí o que eu faço aí agora é um script que eu tenho, que ele vai importar todas as bibliotecas que o QEMU usa
para dentro desse meu environment, só para eu mostrar para vocês funcionando. Aí, usando o Chroot de novo, /bin busybox, a gente vê agora o binário sendo executado, e aqui estão todos os binários que podem ser utilizados nesse roteador. Todos os binários que a gente tem acesso. A gente já pode ver de cara que não tem netcat, não tem wget, não tem muita coisa, porque esse roteador que eu estou fazendo o teste é um roteador muito limitado, ele tem 4 MB de memória flash só. Então, o máximo que a galera pôde economizar no espaço, eles economizaram. Pausa aí, rapidinho. Nessa área aqui agora, depois de tudo isso que a gente fez, eu vou mostrar agora a execução do Firmware Modkit. O Firmware Modkit é só um conjunto de scripts que ele faz a extração e o build do firmware para a gente. O que ele faz, basicamente, é tudo que a gente acabou de fazer na mão, ele faz automatizado em um script. Aí vocês podem virar para mim agora e perguntar, porra, o script faz tudo, porque você não fez logo de cara no script e pronto, resolveu o problema. Então, o Firmware Modkit, a última atualização dele foi em 2011, ou seja, ele está bem desatualizado. Alguns cabeçalhos do binário ele não identifica. Com o SquashFS ele funciona bem, o File System SquashFS ele funciona bem, mas com alguns modelos mais novos ele não funciona. E, ao mesmo tempo, é importante que todo mundo conheça o procedimento, o processo que vocês vão aplicar, porque nem sempre vocês vão estar analisando o firmware de roteadores. Você pode estar analisando o firmware de, sei lá, um micro-ondas, uma geladeira. E o processo para você fazer esse unpacking no firmware é o mesmo. Qualquer coisa de IoT, o processo para fazer esse unpacking é o mesmo, mas nem sempre essa ferramenta vai funcionar. Então, é importante vocês entenderem o conceito e o funcionamento base do script. Pode dar play. E aí eu vou dar um extract lá naquele firmware que a gente extraiu, o MR3020. Olha aí, MR3020, NV1. E tá aí aquela tela que a gente viu do Beamwalk, que ele também utiliza o Beamwalk, mostrando todos os offsets de todos os cabeçalhos. E se você parar para reparar ali, o offset que ele está extraindo é justamente o offset do SquashFS, do mesmo jeito que a gente fez. E aqui ele está fazendo a descompressão do SquashFS para a gente poder ter acesso a esse file system. Pronto. Nessa pasta FMK agora está aqui os arquivos que ele precisa para fazer o build depois e o nosso file system que a gente vai analisar agora. E aí o que eu vou fazer agora é colocar um binário que eu fiz, uma shellzinha em C. Por motivos de espaço, eu preferi fazer uma shell em C do que utilizar um netcat ou um ncat, porque o ncat ou o netcat ia ficar muito grande e ia terminar ocupando muito espaço do firmware. Aí eu codei uma shellzinha em C bem básica, boto agora aqui dentro da pasta de binários e vou fazer essa chamada. Olha, importante ressaltar que está linkado estaticamente, não do mesmo jeito que o QEMU, justamente para evitar os erros, e também está stripped, para diminuir também o tamanho máximo dele e economizar espaço no final, na construção do firmware novamente. Agora a gente vai lá na pasta de inicialização de scripts e vai fazer uma chamada a esse nosso binário em tempo de execução quando o roteador iniciar. Beleza. Pronto. Pausa aí agora, rapidinho. A gente vai fazer o build agora do firmware de novo, com o nosso binário dentro e com as alterações que a gente fez nesse file system. Por que utilizar o Firmware Modkit também, né, nesse momento de build? O Firmware Modkit ele vai fazer o build para a gente, fazendo algumas checagens de segurança, para a gente também não bricar o roteador. Como o roteador só tem 4 MB de espaço, ele tem um espaço reservado para o bootloader, que a gente não tem acesso, e se a gente passar esse espaço máximo que a gente tem para o firmware, ele vai sobrescrever o bootloader, e se sobrescrever o bootloader, a gente não vai conseguir mais ligar o dispositivo, vai virar peso de papel. A gente vai ter que abrir ele para poder resolver. Então, o Firmware Modkit ele também já faz algumas checagens de segurança para ter certeza que a gente não vai passar desse tamanho máximo que o firmware original já tinha. E esse também é um dos motivos de utilizar o Firmware Modkit em situações que ele funciona, né? Pode dar play de novo. Aí ele vai fazer o build aí, a mensagem de sucesso,
new firmware.bin, o nosso firmware agora. Está dentro do FMK, ele aqui, o novo firmware gerado. Aí essa é a página do nosso roteador lá, que a gente está testando, a página web dele. E aí o que eu vou fazer agora é passar um Nmap, um scan nele, para a gente ver as portas que estão abertas nele nesse momento, antes da gente fazer o upload do firmware. E a gente pode ver duas portas, a porta do servidor HTTP, que é a que a gente está lá acessando, e a porta 1900 do Plug and Play. Aí agora a gente vai aqui fazer o upload desse firmware novo que a gente acabou de criar. Vamos lá catar ele, o new firmware.bin. Olha aí. E vai fazer o upload. Como esse processo aqui de reboot e de upload do firmware demora um bocadinho, eu dei um corte para já chegar no final da barra, porque demora uns 5 minutos aí fazendo. 5 não, mais uns 2. E aí depois, quando ele vai fazer o restart do roteador, para atualizar o firmware, iniciar com o firmware novo. Beleza. A gente vai lá agora de novo no Nmap, para ver as novas portas que estão abertas, se estão as mesmas portas de antes ou se tem alguma nova. Pronto, a gente já vê que tem uma porta nova aberta aí agora, a 7777. E se a gente der um ncat para lá, para essa porta, ele vai ficar esperando uma senha, que é uma especificação minha do código, justamente para não permitir que outras pessoas tenham acesso à minha shell no roteador. E a gente já pode ver que, por exemplo, a pasta temp, que estaticamente não tinha nada, e quando a gente abriu o firmware, agora já tem várias informações correspondentes à rede interna lá das configurações do roteador. A gente já pode ver também que tem acesso ainda a todas as informações do Shadow também e outras coisas. Agora a gente tem acesso em tempo real ao roteador, desde que a gente esteja dentro da rede interna. Beleza. Pode voltar lá para o slide. O que eu queria falar aqui agora era justamente o porquê de eu não ter utilizado um ncat ou um netcat ou buildado um novo BusyBox com... buildado um novo BusyBox com essas ferramentas ou alguma coisa do tipo. Por motivos de tamanho, eu preferi não utilizar o ncat. O ncat ficava em torno de 1.3 MB, que é mais que um quarto do tamanho máximo da memória do dispositivo, enquanto a shell que eu fiz em C dava 500K. Então, eu preferi usar a shell em C, fazendo a minha abordagem, até porque eu poderia inserir um password, poderia inserir alguma coisa que eu quisesse e codar da maneira que eu preferisse, né? Da maneira que eu achasse melhor. E uma terceira opção de deploy para colocar lá um artefato malicioso dentro do roteador seria fazer um bot que ia pingar um servidor meu em busca de comandos para executar. O motivo do bot ser melhor do que as outras duas abordagens que eu botei aqui é justamente porque o bot não tem a limitação de o atacante, ter que estar dentro da rede interna da vítima. Por exemplo, na minha shell em C, eu só vou poder ter acesso ao roteador se eu estiver dentro da rede dele, se eu estiver conectado a ele, autenticado. Enquanto com o bot, o roteador ia buscar o meu servidor na rede se ele tivesse com acesso à internet, claro. Mas foi por isso que eu utilizei a shell em C. E aí agora, os passos futuros dessa pesquisa que eu estou fazendo é justamente começar a fazer a engenharia reversa do servidor HTTP, por exemplo, desse roteador. Como eu disse a vocês, é ele que faz todo o controle de back-end da aplicação do servidor HTTP dele. Então, se eu quiser analisar como é que ele faz para alterar no hardware, por exemplo, o DNS que está sendo utilizado, o DHCP, o gateway, e mudar essas configurações, eu vou ter que ir atrás do binário do HTTP. E outra coisa que eu também estou desenvolvendo é o bot. Só que esse bot vai demorar um pouco mais, justamente por motivos de limitação de tamanho. Eu quero fazer um bot que tenha funcionalidades de proxy, que todos os clientes que estejam conectados àquele roteador saiam por mim. Seria uma das funcionalidades que eu queria ter nesse bot. Uma outra funcionalidade seria de tunelagem. Eu poder tunelar requisições para dentro da rede do roteador e, ao mesmo tempo, eu poder tunelar a minha conexão para a internet pelo roteador, para fazer o meu ponto de saída ser aquele roteador. E a terceira funcionalidade seria justamente a mesma coisa que a Shell em C me provém, que seria uma execução remota de comando.
só que através de um servidor na internet, muito mais acessível para mim, muito melhor para mim. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, meu contato está aqui. Se tiver alguma pergunta agora também, posso responder. E é isso. Obrigado aí.